filhos santos, florescei como a roseira plantada à beira d'água? É difícil responder essa pergunta pelo seguinte: é um versículo do livro do Eclesiástico. Mas aí vai depender da sua Bíblia, porque, infelizmente, o livro do Eclesiástico tem uma numeração muito diversificada, dependendo da edição. As edições mais científicas vai ser, então, Eclesiástico, capítulo 39, versículo 13. Mas quem tem a Bíblia da Ave Maria vai encontrar em Eclesiástico, capítulo 39 também, versículo 17. Então, se você procura no 13, se não encontrar, está no 17. Quem sabe alguém ainda encontra um outro versículo de alguma edição aí que eu não conheço. Porque, como são várias as edições, então, esse é o versículo que Deus me mandou naquele dia 31 de janeiro de 1997. Bem, nós retomamos a palavra de Deus, que foi o nosso ponto de partida e vai ser o nosso ponto de referência para esses dias. João, capítulo 17, versículo 22 e 23. Jesus está orando, está falando com o Pai e diz: dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Para que sejam perfeitos na unidade. Essa tradução diz aperfeiçoados na unidade, perfeitos na unidade, consumados na unidade. Depois nós iremos ter tempo de refletir e parar concretamente no significado desta frase. Porém, eu gostaria de retomar aquilo que nós dissemos hoje de manhã, o versículo 22, que é: esta unidade, ela não é causada por força de vontade humana. Assim como a unidade das igrejas não é assim, também não é assim a nossa unidade interior. Nós somos pedaços de homens. Como se nós pegássemos um desses jarros, um desses vasos que estão aqui e caísse no chão e os estilhaços se dispersassem pelo ambiente. Nós somos assim. Nós somos fragmentos, nós somos pedaços de gente. Tem um pedaço do Padre Paulo que quer ser de Deus. Mas tem um pedaço que não quer ser de Deus e esperneia. Nós somos assim. E é melhor que nós tomemos consciência disso. Porque senão, nós andamos por aí mascarados, não é? Para nós mesmos. É terrível quando a gente mente para os outros. Mais terrível ainda quando a gente mente para Deus. Mas eu acho que a consequência pior está em mentir para si mesmo. Porque enquanto você mente para os outros e mente para Deus, você pelo menos está sabendo que está mentindo. Mas quando você mente para você mesmo, então você perdeu o contato com a realidade. Você saiu do real. Então você diz: não, eu estou tranquilo, estou feliz, estou contente. E qual é a desgraça da vida clerical que eu estava criticando hoje de manhã? É que nós no seminário aprendemos a fazer de conta. A gente aprende a fazer de conta. Eu já sabia fazer de conta em casa, mas no seminário me aperfeiçoei. A gente aprende a fazer de conta. A gente aprende porque sabe que tem o bicho papão, chamado reitor, do qual a gente tem que se esconder. Senão ele vai colocar a gente para fora do seminário
E então, nós colocamos máscaras. O seminário, uma das melhores definições que eu já bolei de seminário, melhor é bobagem, mas ela é irônica. O seminário é um bando de homens que fazem de conta que não precisam amar ninguém. O reitor faz de conta que não precisa dos seminaristas, e os seminaristas vão fazendo de conta que não precisam amar ninguém. Terrível. É um divórcio com a sua realidade. Nós precisamos amar e ser amados. Que bom quando o seminário não é assim. Mas para que ele não seja assim, quem tem que mudar sou eu. Cada um é que vai mudar o seminário. Não é o reitor o culpado. É evidente que no seminário o reitor é sempre o culpado. Isso daí todo mundo sabe. Mas, não é porque eu sou reitor que eu estou dizendo isso para vocês. Nisso daqui vai depender de você. Nós precisamos tirar a máscara. Nós precisamos ver que nós somos pedaço de gente. Raiz disso tudo. É só recapitulação. A raiz disso tudo, nós vimos, é a vanglória. Assim como nós somos unidos, porque Deus dá a glória, isso é um dom de Deus, não é? É a palavra que nós estamos meditando nesses dias. Dei-lhes a glória, para que sejam um. É uma graça. Ele dá a glória. Jesus dá a glória a nós para que nós sejamos inteiros, para que nós sejamos um. Por que é que nós não somos um? Pelo pecado original? Porque rejeitamos a glória de Deus e abraçamos a vanglória. E é por isso que eu falei para vocês hoje de manhã de toda a minha trajetória de vanglória e de vaidade, porque foi isso que foi me despedaçando, e é isso que despedaça tantos de nós, a vanglória. Vamos chegar mais de perto nessa história de vanglória, vamos entender. Nós precisamos entender primeiro, antes de dar o mergulho, né? A vanglória, a palavra vanglória, em grego se diz kenodoxia. O nome é difícil, não preocupa não. Kenosis, todo mundo sabe, né? Os teólogos pelo menos sabem o que quer dizer kenosis. É o esvaziamento de Jesus, né? Ele se esvaziou a si mesmo. Kenos é vazio em grego. Doxa é glória. Kenodoxia é uma glória vazia. Kenodoxia, vanglória, é você dar a você mesmo uma glória que na verdade pertence a Deus. E é isso que faz com que a gente seja pedaço de homem. É aqui que está a nossa desestruturação. Vamos entender melhor o que é vanglória. Eu me lembro quando eu fazia segundo grau, não, acho que eu estava no primeiro grau ainda. Oitava série, eu acho, por aí. Tinha, naquela época, esse negócio, ainda tem, mas se fala menos, concurso de Miss, né? Miss Brasil. Então, tinha o concurso de Miss Mato Grosso. E o concurso de Miss Mato Grosso foi feito no ginásio da Universidade Federal de Cuiabá. E eu, por acaso, estava passando lá. E uma senhora que guiava o carro, era minha vizinha, que estava me dando uma carona. Ela viu aquele engarrafamento todo por causa do concurso de Miss Mato Grosso e disse: isto é uma grande bobagem. Todo mundo olhou. Que bobagem, mamãe? Disse a menina que estava no banco da frente com a mãe. Por que bobagem? Um bando de mulher se vangloriando de uma beleza que elas não fizeram nada para merecer, porque é dom de Deus. Ficou marcado. Eu ouvi isso, adolescente, ficou marcado em mim essa definição de vanglória.
esse exemplo concreto de vanglória, você dar a você uma glória que não é tua. Escuta, você é bonito, você é inteligente, você é simpático, sei lá que dons você tem, você canta bem, você tem uma voz bonita, e aí você então se vangloria. Se vangloria. Dá a você uma glória que não lhe pertence, porque ela é de Deus. Não pertence a você. E o mais trágico de tudo é que não dá a vanglória de São João Clímaco, um padre da igreja, né? Ele chama-se São João Clímaco, porque clímax em grego é escada. É o São João da escada, porque ele escreveu uma obra chamada A Escada do Paraíso, a Escada Celeste. Então, São João Clímaco. São João Clímaco diz assim: a vaidade é como uma cebola. Tão logo você tira uma pele e você encontra outra. Exemplo bem concreto. Eu hoje de manhã faço uma palestra para vocês, falando da minha vaidade, me flagelando, né? Saio daqui, desço, uma pessoa: padre, que palestra ungida, hein? Pô, foi 10. Pronto. Me desfiz da vanglória aqui em cima, desço ali embaixo e encontro ela de novo. É como uma cebola. Ele diz assim, deixa eu ler o texto de São João Clímaco para vocês. Ele diz: o sol brilha para todos do mesmo modo, e assim a vanglória encontra alegria em todas as nossas atividades. Assim como o sol brilha sobre todo mundo, a vanglória está em todo lugar. A vaidade é uma desgraça, desgracenta. Terrível, não dá para a gente se livrar desse negócio. Olha só, ele vai dar exemplos. Por exemplo, eu consigo ter vaidade por causa do meu jejum. Né? A gente faz jejum. Aí todo mundo está vendo que eu estou fazendo jejum, então vaidade. E depois, quando eu paro de jejuar para não ser notado, me glorio também da minha grande prudência. Quando eu uso roupa bonita, eu sou vencido pela vanglória. Mas então, quando eu carrego roupas pobres, também ali está a vaidade. Quando eu falo, sou vencido pela vanglória. Quando faço silêncio, ainda assim ela me domina. Eu falo, vim aqui fazer uma palestra, e a vanglória, tá vendo? Diz, não, então, por humildade, eu vou avisar para o Felipe, eu não tenho mais condições de pregar o Renascem. Porque a vaidade está tomando conta de mim, então eu vou ficar aqui humilde, escondidinho, você arranja outro pregador. Aí eu me vanglorio da minha humildade. É uma desgraça. É uma desgraça. Não tem escapatória. Olha, a vaidade, a vanglória é uma das maiores desgraças que existem na face da terra. É uma tragédia. São João Clímaco continua. Ele diz assim: é como uma daquelas armadilhas de 3 pontas. Aqui São João Clímaco erra, porque na verdade são 4 pontas. Não sei se vocês já viram. É uma armadilha assim que você joga, de qualquer jeito que ela caia, tem uma ponta para cima, tem um esporão para cima. São 4 pontas assim, que de qualquer forma que cai, tem um tripé que segura e um esporão para cima. Né? Não sei se já viram nesses filmes de bárbaros por aí, que joga. Né? Então essas armadilhas, você joga assim no chão, qualquer jeito tem uma ponta para cima. Assim é a vanglória. De qualquer jeito que você jogue, tem uma ponta para atingir você. Não, vamos mudar de posição. Plum, já está ponta para cima. Não tem como escapar dessa desgraça. É uma desgraça desgracenta mesmo.
É como aquelas armadilhas de 3 pontas. De qualquer forma que tu as jogues, permanece sempre para cima uma das pontas. Esse é o nosso querido irmão São João Clímaco, falando da vanglória. A vanglória é tão terrível que leva as pessoas que estão num caminho espiritual ao verdadeiro desespero. Quem está no início da caminhada espiritual, não sente essa dificuldade. Por quê? Porque no início da caminhada espiritual, qual é o problema? O problema é a castidade. O problema é a bebida que eu tenho que deixar. O problema é não sei o quê. Mas tão logo você vai caminhando e vai crescendo espiritualmente, você deixou a sua vida devassa, a sua vida de drogas, sexo e rock and roll, né? O que acontece? Os problemas espirituais vão ficando mais sutis. A vanglória sempre esteve lá, mas ela se disfarça de uma forma melhor. De tal forma que a vanglória, na verdade, é o grande combate que nós iremos travar pelo resto da nossa vida para nós sermos verdadeiramente filhos de Deus. Mas por que a vanglória está em nós? Primeiro, por uma razão muito simples. Ela é a deturpação, a vanglória é a deturpação de uma tendência natural que nós temos. Porque Deus nos criou para a glória. Deus nos criou para a glória. Mas nós, ao invés de entrarmos na glória de Deus, o que é que fazemos? Procuramos nossa própria glória. E isso nos dilacera. Isso faz com que nós sejamos pedaço de gente do jeito que nós somos. A vaidade. E aqui a gente precisa começar a falar da gente mesmo. Até aqui é teoria, né? Vamos entrar um pouco mais na prática. Gente, nós temos muitas vocações. E é importante que você saiba disso. As vocações existem. Acontece que a razão pela qual o seminarista permanece no seminário não pode ser a razão pela qual ele entrou. Porque geralmente a razão pela qual o seminarista entra no seminário, geralmente é uma razão podre, ruim, má. Como, por exemplo, muitíssimos casos, maior parte dos casos, a vaidade. A vaidade. A gasolina da sua vida espiritual começa a ser a vaidade. Você começa a ver o quanto querem bem ao padre. Você diz, olha, aí eu vou e faço uma palestra. Querem bem a mim também. Se eu fosse padre, né? Então essa coisa de ser querido, de ser amado, né? De nós sentirmos verdadeiramente como amados, isso nos leva muitas vezes para o sacerdócio. Mamãe quer que eu seja padre. Minha mãe nunca quis que eu fosse padre, muito pelo contrário, tive que brigar com a minha família inteira para entrar no seminário. Mas tem gente para quem mamãe e papai querem que seja padre. Então, essa coisa de agradar. Se não é papai e mamãe, é pelo menos o público, né? A torcida que está lá. Diz, sim, olha, mas ele é tão bonzinho. Mas olha, é uma gracinha esse menino, né? Que bom, ele vai ser padre, ele é santo. E aí você começa a ver aquilo que Dom Alberto falava hoje na homilia, que tem o poder. Junto com o sacerdócio vem o poder. Você que na sua família e nas suas condições jamais se destacaria,
como padre, você passa a ser um líder. Você tem emprego garantido. Você vai ter as luzes do palco, né, em cima de você, todos os refletores em cima de você. Tem o poder, tem a vaidade, tem o dinheiro. Tudo isso, né, essa estima, esse querer bem, tudo isso começa a ser a razão pela qual a gente procura ser padre. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Repito o que eu disse hoje de manhã. Não vale a pena ser padre sem Deus. Não vale a pena ser padre sem Deus. Então, acontece justamente isso. Nós precisamos nos dar conta que nós precisamos purificar a razão pela qual a gente entra no seminário. E o sofrimento pelo qual a gente passa no seminário, por causa dos nossos pecados e dos pecados dos outros, o sofrimento pelo qual a gente passa no seminário nos ajuda, nos purifica, faz da gente gente melhor. Mas é necessário que a gente queira ir para Deus. É necessário que a gente queira Deus em primeiro lugar, né? Quantas e quantas vezes a gente canta no seminário a aclamação ao Evangelho: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro Deus. Deus em primeiro lugar. Isso tudo é verdade. Mas a gente não dá o passo. A gente não dá o passo. Então, vejam que nós precisamos nos livrar da vanglória. E qual é o caminho dessa tragédia? Muito bem, a renovação carismática não é mérito dela, é de Deus. Mas ela redescobriu uma coisa que os santos padres sabem desde sempre. A única coisa que nos livra da vaidade é o louvor. Glorificar a Deus. Louvar a Deus. E é interessante como nós perdemos a prática disso. Hoje Dom Alberto nos conduziu na oração, depois da homilia. Primeira coisa, ele disse: vamos louvar. E você fica notando como as pessoas ficam constrangidas. Elas não têm nem assunto para louvar a Deus. Não sabem mais louvar. Uma das coisas que era característica fundamental da renovação carismática e é a característica fundamental do batismo no Espírito Santo. Se vocês forem ver no relato daquela primeira experiência de Pentecostes, que foi o início da renovação carismática, naquele final de semana de 1967, lá nos Estados Unidos, quando aquele grupo de leigos fez um retiro espiritual, depois que eles foram batizados no Espírito Santo, todos eles podiam dizer, a experiência de nenhum deles foi igual. Um orou em línguas, outro teve não sei que tipos de arrepios, outro teve uma palavra, outro teve o dom das lágrimas, todo mundo teve situações diferentes, mas todos eles, no final, podiam dizer uma coisa. No final, havia um grande amor por Deus. Uma grande alegria de ser de Deus. Uma grande alegria de pertencer a Deus. Uma grande alegria de estar com Ele, pelo simples gosto de estar com Deus. Quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo, a gente tem esta alegria interior, a gente passa horas rezando e não vê o tempo passar. É assim no início, no batismo do Espírito Santo. Não sei se vocês, né, quem foi batizado no Espírito Santo e teve essa experiência de passar horas e de gostar de rezar, e é bom, etc e tal, levanta a mão. Quem confirma isso que eu estou dizendo? Está vendo? Então, se você não viveu, você está vendo que muita gente viveu isso. Acontece que o tempo passa, né? E essa alegria toda, esse tchan-tchan-tchan de estar com Deus, passa. Passa, acaba. Aí o pessoal fica... Quantas vezes líderes da renovação carismática passam por esse problema? Por quê?
Porque aqueles arrepios místicos vão embora. Mas aí ele vê que foi embora, e ele vê que, olha para o lado e vê que tem gente que continua tendo arrepios místicos. Então, bom, eu não vou dizer para todo mundo que secou, né? Que acabou a bateria. E continua a fazer a cena. Entendeu? Continua a fazer o teatrinho. Louve agora. Faz aquela cara de quem está no céu com os anjos, né? Louve agora, peça a Deus, aí vai, e dá os pulinhos assim. Porque é uma espiritualidade movida, não a Espírito Santo, mas movida a adrenalina. Se você sente, então é bom. Arrepios. Gente, deixa eu dizer bem clarinho para vocês que os arrepios da primeira conversão valem tanto quanto um copo de champanhe. Esse negócio evapora. Passa. Desaparece. A vida espiritual começa no duro, quando você vai para frente do sacrário e diz: olha, é um saco estar aqui. Você chega e diz para Jesus: Jesus, eu não estou com a mínima vontade de estar aqui, mas eu estou aqui porque eu te amo. Parou de ser arrepio místico. Quantas e quantas vezes eu abri a liturgia das horas dizendo: que droga! Ao invés de abrir, Senhor, os meus lábios, que droga! Por quê? Porque, gente, é necessário a perseverança para que nasça o verdadeiro amor. Porque Deus, graças a Deus, tira a mamadeira, graças a Deus, tira toda a adrenalina, porque aí chega a hora de você amar a Deus e não amar os arrepios. Você ama a Deus ou ama o que Deus faz com você? Né? Você ama a Deus ou você ama as sensações agradáveis que Deus te dá? E Deus dá essas sensações agradáveis, mas a gente se acostuma muito rápido com elas. E elas precisam ir embora. E é a hora da perseverança. É a hora da gente verdadeiramente se encontrar com Deus. E agora, deixa eu cavar mais fundo ainda. Eu falei da minha crise dos 5 anos de padre, né? Eu agora estou com 12 anos de padre, então eu vou falar da minha crise dos 10 anos de padre. A crise na qual eu me encontro neste momento. O padre Paulo está em crise. Estou. Graças a Deus estou. Né? É que eu estou com 37 anos. Aquilo que comumente a gente chama crise dos 40, já ouviu falar? É essa. Os santos padres têm um outro nome para essa crise dos 40. Eles chamam de assídia. Também conhecido como demônio meridiano. Por quê? Porque o demônio meridiano? Porque os santos padres eram bons observadores, e eles viam assim, que quando chega assim, nesse horário aqui maravilhoso, que está todo mundo se abanando, porque está quente, né? 3:30, dá uma vontade de dormir, de puxar um ronco, aí o padre vai falando, o olho vai ficando pesado assim. Aí o padre vai falando, aí a baba vai escorrendo assim.
Pois bem, esse cansaço que dá depois do almoço, chama-se demônio meridiano, né? Eles notavam que havia um desânimo. Isso no meio-dia do dia. Mas no meio-dia da vida também é assim. No meio-dia da vida, quando você chega lá perto dos 40, começa a desilusão. E você começa a ver que a gasolina acabou. Você começa a ver que você não tem mais muita energia para as coisas. Você vai para o altar arrastando os pés. Você vai celebrar missa, mas que bom se não tivesse que celebrar missa. O demônio meridiano, a assídia, é assim. Acontece que, nessa hora, vem também uma consciência muito aguçada da solidão. E é aqui que eu queria chegar. Olha só. Atenção agora. Está escrito: para que todos sejam aperfeiçoados na unidade. A palavra unidade, para que todos sejam um. Para que todos sejam unos. Uno. Em grego, né, diz que todos, ou esse para é eis, ren. Esse ren sejam um. Reis seria o nominativo. Muito bem, não estou aqui para dar aula de grego. O que interessa é o seguinte: existem duas palavras para dizer um em grego. Em português só tem uma. Uma palavra diz um, para que todos sejam um, ou seja, todos sejam unidade. Mas existe uma outra palavra, monos. Mono. Que quer dizer sozinho. Um monge, monachos quer dizer um sozinho. A solidão. Solidão. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha o que eu vou dizer. Para que haja comunhão, unidade, né? Para que haja verdadeira comunhão, eu vou e me volto para outra pessoa. E nós dois vamos nos unir. Muito bem. Se eu vou ter comunhão com o Edson, que está aqui na frente, de Aracaju, né? Estão lembrados do Renascem de Aracaju? Muito bem, o Edson está aqui. Eu vou ser um com o Edson. Ótimo. Mas para que haja essa unidade, é necessário que antes que haja comunhão entre eu e ele, é necessário que haja solidão. Eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo. Solidão. Deixe eu dizer para vocês, eu gostaria nessa tarde que vocês todos saíssem daqui se sentindo profundamente sozinhos. E isto vale também para os leigos, tá bom? E quem é casado também vale. Porque não é que nós estamos sozinhos, é que nós somos sozinhos. É um estado ontológico. Mas por nossa vaidade, nós preferimos criar uma ilusão que faz de conta que eu não sou sozinho. Faz de conta que tem muita gente ao meu redor e muita gente me ama. Como é que a gente se dá conta disso no sacerdócio? Vou falar um pouco da minha crise, quem sabe eu colocando a minha crise ilumina a sua crise. Eu ano passado, 2004, fui submetido a uma cirurgia de hérnia de hiato. O que é isso? Morde? Não, não morde. É somente uma abertura maior no estômago, que agora virou uma fechadura no estômago, tá? Estava muito larga a abertura, diminuíram a abertura. Só isso. Tudo bem. Acontece que, nessa hora você vê as pessoas, né, se
prodigarem de tanto. Ai, Padre Paulo, o Padre Paulo está doente, vamos rezar pelo Padre Paulo, vamos rezar pelo Padre Paulo. Ai, o Padre Paulo, como nós amamos Padre Paulo, Padre Paulo, nós amamos o Senhor. Aí mensagem, torpedo no celular, Padre Paulo, nós te amamos. Padre Paulo, nós te queremos bem. Aí mensagenzinha, cartãozinho, cesta de café da manhã, e não sei o quê, e mensagem na rádio, e mandando música para mim na rádio, e não sei. Tudo bem. Acontece que vem, o problema não é das pessoas, as pessoas têm boa vontade. O problema é da minha crise. Vem essa sensação de que no fundo, eles amam a galinha dos ovos de ouro, mas não por causa da galinha, por causa dos ovos. Todo mundo ama o Padre Paulo, mas quem é que ama o Paulo? E vem a profunda solidão. Não estou dizendo que esse pensamento é correto, mas esse pensamento, ele existe. E esse pensamento bateu na minha porta. E esse pensamento faz parte da minha crise antecipada dos 40 anos. Você começa a se perguntar, e se eu não fosse padre? Todas essas prostrações, salamaleques, beijinhos e abraços existiriam? Porque você começa a notar que você é profundamente sozinho. Quando você chega de noite no seu quarto e fecha a porta atrás de si, e não tem mais ninguém para te encher a paciência, e você então se encontra com você mesmo, e você pergunta: quem se importa? Quem é que se importa comigo? Não com o que eu fiz. Porque, gente, existe um problema. Um problema. Desde criança nós somos acostumados a nos sentirmos amados por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós somos. Lembra aquela frase da sua mãe? Não, assim mamãe não gosta. Ou seja, mamãe não ama se você não se comportar direito. É um amor sob condição. E você é treinado na sua vida para ser amado pelo que faz de bom. Mas você tem sede de um amor de outro tipo. Você tem sede de uma água de um outro poço que só Deus é capaz de te dar. É você se sentir amado pelo que você é. Na lama, no pecado, na desgraça, na incompetência. Porque quando você chega à idade que eu cheguei e começa a ver que provavelmente e possivelmente você está no meio do caminho, que tem o tempo de espaço de vida que está para trás, na melhor das hipóteses, é o que está para frente, na melhor das hipóteses, você começa a ver que você não vai dar conta do recado. Que aquele Paulo Ricardo que você sonhou, aquele show, né? Aquele negócio que você sonhou, você não vai dar conta. Você não vai ser isso tudo. Menos. Refaz a estatura da sua personalidade. Você começa a desfazer os projetos e começa a ver o que é que você dá conta, o que é que você não dá conta. E você começa a ver que você viveu a vida toda para agradar. Mas quem é que ama você sem agrados? Somente Deus. Essa é a solidão. Gente, solidão significa o seguinte: eu sou sozinho. É um estado ontológico. Eu posso me casar. Eu posso ter um harém de mulheres. Eu posso ter dezenas de amigos. Mas existe um ponto em que não há como comunicar. E eu digo isso para vocês porque eu não sou o tipo eremítico. Não.
Não sou do tipo que vive no deserto sozinho, não. Graças a Deus, eu digo para vocês, eu louvo a Deus, que nesses 37 anos de vida eu fiz muitos amigos. E amigos verdadeiros, amigos íntimos, amigos que me conhecem. Amigos diante dos quais eu sou capaz de despir o meu coração e abrir tudo aquilo que eu sou. Eu tenho amigos assim. Mas não adianta, Zé. A solidão é uma tragédia. Só existe um tipo de solidão nesse planeta. Ela é grande e dói. A solidão é grande e dói. Não tem solidão gostosa, só tem solidão doída. E ela está em todos nós. Você pode correr da solidão. Você pode ser dessas criaturinhas que vivem assim, não posso parar, se eu paro eu penso, eu choro. Não posso parar, se eu paro eu penso, eu choro. Né? Você pode ser daqueles padres, como tantos padres no nosso Brasil, que passam o dia em atividades mil e faz, chega de noite, aí vai visitar a família e conversar com fulano e ciclano e não sei o que, e vai na festa de aniversário e vai visitar não sei o que, e fulaninho. Quando chega meia-noite, ele cansado, arrasta os pés até a cama e trôpego de sono, afunda no travesseiro, câmbio, desligo. Mas onde está o problema? Não precisa muito tempo para essa criatura desconfiar que ele está fugindo da solidão. Que ele poderia ter ficado em casa aquela noite para rezar. Mas ele não fica, porque ele não se aguenta. Ele não se suporta sozinho. Ele esconde atrás do zelo pastoral a sua incapacidade de estar consigo mesmo. Esconde atrás do zelo pastoral a incapacidade de silêncio, de solidão. Por quê? Porque se ele for para casa cedo e fechar a porta, ele vai ver o quanto ele é sozinho. Ele vai ver que ele vai ficar rezando para aquele telefone tocar. Ou então, quem sabe, outra forma mais moderna de dissimular a solidão chama-se internet. O padre que fica na internet até altas horas da noite, no chat. Ah, mas é o chat da canção nova. Não tem problema, é inofensivo. Tudo bem. É inofensivo uma vez. Mas todas as noites? Por que você não consegue estar com você? É porque no fundo você não se ama, você não se aguenta, você não consegue olhar para você mesmo. Solidão. Solidão chama-se solidão sozinha. Mas aqui eu gostaria de partilhar com vocês a beleza da solidão. Ela é grande, ela é doída, mas ela é a única possibilidade de um encontro. Repito, a solidão é a única possibilidade de um encontro. Para os filósofos, atenção, linguagem do senhor Immanuel Kant. A solidão é a condição da possibilidade de um encontro. Só é possível que eu me encontre com uma pessoa se eu sou sozinho. Só existe encontro quando duas solidões se encontram. Só existe encontro quando eu, na minha solidão, me ponho diante de você que está na sua profunda solidão e a gente partilha e fala de si.
As pessoas que acham que não são sozinhas não são capazes de encontros verdadeiros. O carinha que vive no baile, que vive na internet, que chega em casa e imediatamente liga o rádio, liga a televisão, põe o CD, porque não suporta aquele silêncio, precisa de barulho. Esse tipo de pessoa, claro que isso não existe dentro dos seminários, né? É evidente. É evidente que isso não tem. Então, esse tipo de pessoa, do seminarista que vive com Walkman o dia todo, até para estudar, coloca música, até para estudar. Eu não entendo como é que uma pessoa é capaz de estudar com música, mas em todos os casos existe isso no planeta. Existe isso. Pois bem, essas pessoas não são capazes de encontro. Elas são capazes de encontrar com outra pessoa. E aí, cara, tudo bem? Tudo 10? Massa? Plá, 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 plá. Isso foi um encontro? E aí, tudo bom? Só. Você vê imediatamente que o cara não tem assunto, nem para se encontrar com o outro. Claro que tem assunto, claro, tem a fofoca, você fala do outro, né? Fala de alguém, fala do reitor. Esporte nacional de seminarista, fala do reitor. Eu não sei o que seriam de vocês se nós morrêssemos. Vocês iam perder o assunto. Assim como tem 2 padres juntos, estão falando de quem? Do bispo. Tem 2 bispos juntos, estão falando de quem? Dos padres. Gente, nós temos que ser capazes de encontros. Eu fui atender, esses dias fui atender uma irmã, uma religiosa. Ela está com um tumor no seio, meio depressiva. E eu falei com ela, mas não somente atendi, eu falei de mim também. Quando terminou a nossa conversa, ela olhou para mim, ela é uma irmã, que mora numa comunidade com mais de 20 irmãs, comunidade numerosa, está em contato com pessoas o dia todo e o tempo todo. Ela é responsável por uma pastoral. Terminou a nossa conversa, ela disse: Paulo, muito obrigado. Fazia muito tempo que eu não me encontrava com uma pessoa. E você? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não se encontra com ninguém? Quanto tempo faz que você está dissimulando a sua solidão? Quanto tempo faz que você está enganando, passando tempo para ver se ela vai embora? Mas ela não vai. Ela não vai. Tem gente que até sai do seminário achando que o problema é o casamento. Vai, se casa e atola numa solidão a 2. Porque o casamento, gente, deixa eu dizer para vocês que não houve confissão. Uma das maiores solidões que existe na face da terra chama-se casamento. Porque nós somos sozinhos. A não ser que dentro do casamento as 2 solidões se encontrem. E aí então existe unidade. Então, só que antes de ser unidade, reis, nós precisamos ser solidão, monos. Entenderam? Antes de ser comunhão, de unidade com os outros, nós somos uma comunidade tão unida, que comunhão, nós precisamos ser sozinhos, eu preciso me dar conta de que eu sou eu preciso me encontrar comigo, e esta é uma das realidades da vida espiritual. Para a gente ter uma vida espiritual, gente,
Para a gente ter uma vida espiritual, nós precisamos ter a coragem de, antes de nos encontrarmos com Deus, nós nos encontrarmos com nós mesmos. E deixa eu avisar você, não vai ser muito agradável. Não vai ser agradável esse encontro. Porque você vai encontrar o que está dentro de você. E o que está dentro de você dói, te assusta. O que está dentro de você é problema. Porque o que está dentro de você são tantas mentiras. Graças a Deus, a maior parte de vocês que estão aqui são neuróticos. Porque a alternativa seria serem perversos. A não ser que sejam psicóticos, como um rapaz que quis entrar no seminário de Cuiabá. Rapaz nada, porque ele já tem quase 50 anos. Ele chegou lá, queria entrar no seminário. E ele falava assim, meio devagar: Padre Paulo, eu tive uma revelação de Nossa Senhora e ela disse para mim que eu preciso entrar no seminário. Diga uma coisa, você já foi um psiquiatra? Sim, eu já fui. E o que é que ele disse? Ele disse que eu sou psicótico, maníaco, depressivo. Muito bem. Você toma algum remédio? Tomo. Remédio controlado. 3 remédios controlados. Quer ser padre. Aí, alguns meses depois, ele telefonou lá em casa. Era dia do meu aniversário. Por favor, quero falar com o Padre Paulo. Quem quer falar com ele? Aqui é Deus Pai Todo-Poderoso. Aí o seminarista que recebeu o telefonema achou que era um padre brincando, né? Era meu aniversário. Disse: padre, acho que é um padre lá no telefone, você não vai lá atender? Aí fui lá. Padre Paulo, aqui é Deus Pai Todo-Poderoso. Eu estou telefonando para o senhor porque eu tenho projetos para as Nações Unidas. Então, eu sei que vocês não chegaram nesse nível. Graças a Deus. Eu vou deixar o capítulo dos perversos para outra palestra, tá? E vou falar da comunidade maior dos que estão aqui, que são os neuróticos. O que é a neurose? Uma neurose é uma mentira que você contou para você mesmo e você esqueceu que é mentira. Vou dar um exemplo. O exemplo que eu sempre dou. Os seminaristas de Cuiabá vão fazer assim. Querer vomitar já de tanto ouvir esse negócio. Um rapaz, menino, 11 anos de idade, a mãe dele esqueceu do aniversário dele. Imagina, um negócio desse é doído, né? Mamãe esquecer meu aniversário? Dói, né? Dói pra dedéu. O negócio é complicado. O menino, 11 anos de idade, a mãe esqueceu do aniversário dele. Ele vê aquela dor e então conta uma mentira e diz: eu não gosto de aniversários. No ano seguinte, eles vão fazer o aniversário dele. Ele corre, se esconde, pula o muro de casa, sai correndo, não quer saber. Porque ele não gosta de festa de aniversário. Qual é a verdade? A verdade é que ele gosta. Mas se ele disser, e se ele admitir que gosta, aquilo dói. É complicado. Porque ele vai ter que admitir que a mãe dele esqueceu de algo importante para ele. Assim são os neuróticos. Eu sou neurótico. A gente conta mentira para a gente o tempo todo. Aconteceu tal coisa. Não fui eu, imagina, não sei o que, tal. A gente vai e conta uma mentira e começa a viver a partir daquela mentira. Começa a viver a partir da mentira que eu contei. O problema da vida espiritual é que com a vida espiritual você vai começar, vamos ver o que está aqui embaixo desse tapete. E cai para trás, porque você começa a ver as mentiras que você contou para você mesmo. E começa a ver
o mal-estar de estar sozinho, você primeiro começa com um mal-estar indiferenciado, assim, que você não sabe. Você está sozinho na frente do sacrário, você está inquieto, e coça a cabeça, e geme, muda de posição, e sai, e não consegue ficar com você mesmo. Aí quando você, de repente, começa a se acalmar um pouco mais, se você perseverar, porque a maioria, já nessa inquietação, já caça o que fazer. Já vai embora, já larga a vida espiritual. Ei, negócio de vida espiritual, isso não dá certo, não. Eu não fui feito para isso. Minha vocação é diocesana. Minha vocação é a vida ativa. Eu não dou para ser monge. Como se fosse possível uma pessoa levar as pessoas ao encontro com Deus sem nunca ter se encontrado com Ele? Que raça de padre diocesano é esse? Todo bom pastor deve ser um bom contemplativo. Todo bom pastor deve ser um místico. E se você acha que vai ser padre sem ser místico, meu irmãozinho, mude de profissão, porque você é uma máquina de destruir a igreja. Raça de padre que não tem encontro com Deus, que não tem vida espiritual, que não tem mística, é simplesmente máquina de destruir a igreja. É melhor não ter padres assim. Se encontrar com Deus. Mas antes de se encontrar com Deus, a gente se encontra com a gente. E a gente fica inquieto. E não consegue. Por quê? Porque é ruim. Porque é desagradável. Porque a solidão é grande. E a gente entra naquela compulsão. Vai fazendo as coisas de forma compulsivas. Você vai, faz e marca palestras e uma missa atrás da outra e não sei o que, etc e tal. Ah, padre fulano nunca para. Eu sou um desses, eu nunca paro. Nunca paro. Só que Deus é tão misericordioso comigo que Ele me faz parar, entendeu? Porque eu nunca fui um bom mentiroso. Quando eu conto a mentira, todo mundo nota que eu estou mentindo. Então eu noto que eu estou mentindo para mim mesmo. Eu vejo, não sou um bom mentiroso. Não é virtude, não, é falta de prática. Aí o que acontece? O que acontece é que, por mais que eu marque coisa e vai, marque, porque eu cheguei a um ponto de vida que eu não preciso mais marcar, os outros marcam por mim. Entendem? Os outros marcam. Mas você precisa aprender a dizer não. Tem que parar. Para. Que raça de padre que você vai ser? Que tipo de padre você vai ser se você não tem uma vida com Deus? A palavra que nos acompanha. Palavra de João, capítulo 17. Dei-lhes a glória que me deste para que sejam um. Gente, é o mergulho em Deus que faz com que a gente se torne um pouquinho mais unido, um pouquinho mais uno. E se torne uma pessoa capaz de se encontrar com os outros e por isso um bom pastor. Como é que você vai ser um bom padre? Só se você for uma solidão que se encontra com alguém. Porque a base do encontro é eu ser eu e o tu ser tu. Tem que ser duas coisas diferentes. Não vai haver comunhão se não houver dois. Um só não faz comunhão. Por isso que Deus é comunhão, porque Ele é três. Deus é três. E é um. Deus é comunhão. Mas se você é você, é que você pode se encontrar com outro que é outro. E é doído saber que o outro é outro. Porque a nossa tendência é fazer do outro uma extensão do nosso ego. Nós quereríamos que o outro fosse nossa imagem e semelhança. E eu vejo a minha dificuldade. Por exemplo, onde que está o meu problema? Básico, concreto.
é que eu quero fazer seminaristas iguais a mim. E amá-los pelo que eles são iguais. Porque dói quando eu os vejo diferentes. Para haver verdadeira formação, eu tenho que ser eu tenho que me sentir sozinho, me saber sozinho, para olhar o outro com distância, com destaque, e dizer que bom que ele é diferente. É bom não estar sozinho, porque eu tenho um outro com quem eu comungo. Mas é necessário primeiro estar sozinho. Então, eu dizia para vocês, para que eu me encontre com Deus, a primeira coisa é eu me encontro comigo mesmo. E a gente se assusta. A gente se assusta. Não sei se vocês... Não sei, imagina. É óbvio, é evidente que vocês viram a história do tsunami, né? A onda gigante que matou aí milhares de pessoas lá na Ásia. Tudo bem, mas não sei se vocês viram a história de 2 mergulhadores brasileiros, um casal, né? O casal estava mergulhando lá e nem notou a onda que passava por cima. Foram salvos, porque estavam mergulhando. A onda lá em cima, ó, acabou com tudo. Quando eles saíram, tiraram a cabeça fora d'água e viram, parecia uma guerra. Tinha acabado com tudo. Uma cena de guerra. E eles não viram a onda, porque estavam no fundo. Isso também é uma verdade na vida espiritual. Vejam, essa agitação que vocês todos sentem e que eu sinto, esse mal-estar, não é o que há de mais profundo em nós mesmos. Me desculpem, os psicólogos estão errados. Os psicólogos dizem assim, porque o ego, né? O eu é essa casquinha que está aqui em cima, que tem consciência, etc e tal. Tudo bem. Aí quando você mergulha, você encontra o inconsciente, e lá no profundo inconsciente, você encontra todas as suas desgraças, né? O selvagem que você é. Isto é verdade, mas é um pedaço da verdade somente. É que eles não foram na profundidade maior. É necessário mergulhar mais ainda. Porque lá no fundo existe o núcleo pacífico do seu ser. É este tipo de mergulho, para esse tipo de mergulho que eu estou convidando vocês hoje. Vejam, imaginem o oceano. O oceano tem ondas imensas, ondas de 10 metros, onda de 20 metros, não sei quantos andares. Muito bem. Mas isso, comparado às profundezas do oceano, que são quilômetros, não é nada. O que são 10 metros diante de 10 quilômetros? Então, a parte do oceano que se agita é a casquinha de cima. Essa é a parte que se agita. As ondas. Então quando você mergulha na vida de oração, você diz, não, mas essas ondas são terríveis. Você pensa, não, mas esse mal-estar é ruim. Não, é ruim estar comigo, é ruim estar sozinho. Mas essa é só a parte da casquinha. Quando você está agitado, faça essa experiência. Você está agitado, está preocupado. O reitor me chamou no escritório dele. Vai me pôr para fora do seminário. Né? Você está agitado. Você está agitado porque está acontecendo alguma coisa com sua família. Você está agitado, sei lá por que cargas d'água. Porque você não está bem com um amigo seu. Quando você está agitado, pare e vá rezar. Vá diante de Deus com a seguinte certeza: existe um lugar em mim que está em paz. A paz não está do outro lado do oceano para que você diga quem irá buscar. A paz não está no alto do céu para que você diga quem irá alcançá-la para mim. Existe um lugar em você, lá no fundo, que está em paz. Porque
já não existe um lugar em mim que já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E ele está pacífico, ele tem a cabeça reclinada no peito do Pai e ele aceita tudo, ele está feliz. A bem-aventurança mora dentro de mim. Está dentro de mim. Só que para chegar nesta bem-aventurança, nós temos que mergulhar, e mergulhando você vai encontrar as primeiras ondas agitadas, e as primeiras ondas agitadas é que nos assustam. É o que a gente não se sente bem com a gente. Então essas ondas agitadas, mergulhe e tome consciência de sua fragilidade, tome a consciência de que você é um porcaria, tome consciência de que você é um cara dividido, tome consciência de tudo. Mas lá dentro, em você, batizado, filho de Deus, existe o filho que está com a cabeça reclinada no peito do Pai. E está tranquilo. E está tudo bem. Se você for para a oração com essa convicção, você irá encontrar coisas que as palavras não conseguem descrever. E não precisa ser especial. Isto está dentro de você. Só que é necessário mergulhar. E para mergulhar é necessário a gente se deparar com a solidão. Para que sejam um, eu dei a graça. A graça está dentro de mim. Eu dei a glória. A glória está dentro de mim. Não está em outro lugar. Está dentro de mim. Para que sejam um, para que a gente se unifique, eu tenho que ir para o núcleo pacífico do meu ser, onde já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Como diz Santo Agostinho, no homem interior habita a verdade. No homem interior, lá está a verdade a respeito de você mesmo. Tá?